Pai, Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um momento aqui agradável com a palavra do Senhor, para que possamos nos alimentar nosso espírito, nossa alma, com a palavra de nosso Deus. A palavra de Deus ela é poderosíssima e ela pode mudar a vida de muita gente, assim como mudou a minha, certamente mudou a sua e há de mudar muitos corações, muitas vidas que precisam conhecer este verdadeiro Deus, conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, hoje falaremos sobre um assunto aqui, na verdade, falaremos sobre o obituário do rei Josafá. O texto está baseado em 1 Reis, capítulo 22, versículo 51, e também com um paralelo em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Tá bom? Ontem nós falamos acerca do seguinte assunto, resumo do reinado de Josafá. Nós vimos que Josafá, aquele rei, foi um bom rei, o rei Josafá, filho de Asa, um homem temente a Deus, e fez grandes realizações no seu governo, durante a sua monarquia. Um reinado, podemos dizer, relativamente extenso, cerca de 25 anos, não tão extenso como outros reis terão reinos até com mais de 50 anos, porém foi um reino, podemos dizer, consideravelmente longo, 25 anos. Josafá ele foi um rei temente a Deus, conforme já falamos, fez reformas, profundas reformas no seu governo. Ele teve muitos pontos de destaque, por exemplo, foi um rei que teve vitórias militares, confiando no Senhor, Deus lhe deu valorosas vitórias. Foi um rei que também desenvolveu uma ampla estrutura legal no seu reino, né, estabelecendo sacerdotes que pudessem resolver as questões do povo, os problemas que as pessoas tinham, né, principalmente com as questões da lei, como poderia julgar o povo. Aí tinha aquela questão de tribunal de apelação, se nas cidades onde ele tinha estabelecido juízes para julgar as ações do povo em confronto com a lei, caso alguém quisesse apelar, este rei Josafá, por ser um homem temente a Deus, teve este cuidado de estabelecer no seu governo um local onde as pessoas pudessem apelar nas questões que cabiam ainda, questões da lei, né? Cabia recurso, ou seja, ele estabeleceu instâncias menores e instâncias maiores, para as pessoas apelarem àqueles que por acaso se julgassem injustiçados. Então fez profunda reforma na área da lei, estabelecendo a questão da magistratura. Levou o povo a se aproximar mais de Deus quando ele estabelece que sacerdotes instruam o povo, percorram todas as cidades de Judá, e por que não dizer de Benjamim também, que fazia parte do Reino do Sul, como também não só ensinar o povo, mas dar as interpretações, né, tirar as dúvidas do povo em questões relacionadas com a lei. Então foi um bom rei, foi um rei que procurou erradicar a idolatria de Judá, apesar de o Reino do Sul ser um rei que se destacou na questão do povo voltar-se muito mais para Deus do que as tribos do norte. Mas o rei Asa, seu pai, fez profundas reformas. Josafá aperfeiçoou essas reformas, ou seja, foi mais além, as suas reformas foram mais abrangentes. Mas também ele teve alguns pontos, podemos dizer, negativos durante a sua vida como monarca, né? Um deles foi permitir que o seu filho, falaremos sobre esse filho do rei Josafá, o rei Jeorão, casasse com Atalia. Atalia era a filha de quem? De Acabe e Jezabel. Então nós já falamos aqui que no Reino do Sul só teve uma única dinastia, que foi a dinastia de Davi. Agora, por Josafá, por esta falha, ele teve uma falha que foi uma falha grave, podemos assim dizer. Por quê? Porque ele misturou a semente de Davi com a semente de Israel, a semente de um rei idólatra. Por quê? Porque Atalia, que era filha de Acabe, casou-se com o seu filho Jeorão. E Jeorão foi o sucessor do rei Josafá, que nós veremos aqui em seguida. Então, houve esta grande falha no momento em que o rei Josafá ele permite que seu filho Jeorão venha a se casar com uma
mulher idólatra. Por quê? Porque Acabe era idólatra e Jezabel, a rainha da idolatria, podemos assim dizer, em toda a Bíblia. Não houve mulher mais idólatra em toda a Bíblia do que Jezabel e perseguidora do povo de Deus. Então foi uma falha, podemos dizer, grande, que trouxe consequências para as tribos do sul, as duas tribos do sul. Nós veremos o que a Thalia fará, não nesse estudo de hoje, mas uma mulher ímpia também, não tanto pior do que sua mãe, mas foi uma mulher ímpia que fez grandes maldades também ali no reino de Judá, certo? Então tem essa falha na vida do rei Josafá. Foi um grande reformador, mas teve essa falha. Outra falha, podemos assim dizer, outra falha de Josafá, foi quando ele aliou-se com Acabe, aliou-se com Acasias, com Jeorão, para ir para aquelas guerras. Outra falha foi ele aliar-se com o rei Jorão para ter aquele empreendimento naval, aquelas rotas comerciais. E ali você já viu no estudo de ontem, nós ministramos isso aqui. Foi um empreendimento que não foi à frente, porque os navios se quebraram, né, por 2 vezes. Não foi possível ele realizar aquelas rotas que o rei Salomão, quando em vida, realizou no seu reinado. Muito bem, essa pequena síntese do reinado apenas para trazer o assunto de ontem, para dar uma sequência. Só lembrando aos nossos amados e queridos irmãos que nós estamos aqui seguindo a ordem da Bíblia cronológica. Existe a Bíblia cronológica, tá certo? Aliás, eu tenho 2. Uma é de outra editora e essa da Sociedade Bíblica do Brasil, a anterior, mas ela está muito melhor, superior, bem superior. Por quê? Porque ela, além dela ser uma Bíblia cronológica, colocar os fatos em ordem cronológica, também é uma Bíblia de aplicação pessoal. Muito excelente. Então, se você está preparado aí, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bem, vamos ao nosso texto. O texto vai ser muito curto e eu quero começar com uma pergunta. Aliás, é uma afirmação. Geralmente as pessoas dizem, olha, filho de crente, filho de peixe é peixinho, mas nem filho de crente não é crentinho. Então, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. É isso que nós vamos falar hoje aqui. Então vamos falar inicialmente sobre a morte de Josafá, onde ele foi sepultado, e logo em seguida, aqui seguindo a ordem cronológica dessa Bíblia cronológica, nós estamos seguindo nossos estudos baseados nessa Bíblia, e não só nessa Bíblia, mas nós pesquisamos, estudamos, para trazermos aqui o melhor possível para que você aprenda a palavra do Senhor juntamente comigo, certo? Então, por que estou dizendo isso? É porque nós veremos aqui um caso de uma grande ambição. Infelizmente, a ambição levou Jeorão a praticar aqui algo terrível na sua família. Você ficará abismado com o que é possível um coração ganancioso fazer. Agora, tudo por quê? Nós veremos. Vamos explicar o porquê disso. Já adiantei aqui na questão dele ter se casado com uma mulher ímpia. Então o rei Jeorão, filho de um homem crente, podemos assim dizer, um homem temente a Deus, mas é aquela história. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, certo? Vai ser aqui mais um caso de alguém temente a Deus que teve um filho que não era temente a Deus. Infelizmente, não significa que todo pai crente, o seu filho será crente, né? O bom é que todos os pais instruam seu filho, conforme Provérbios 22:6, ensina o caminho no caminho que deve andar, a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Certamente Josafá chegou a ensinar seus filhos, ele teve 7 filhos, mas esse se extraviou, este filho aqui, toda a sua família foi dizimada, infelizmente. Então vamos ao nosso texto, sem mais delongas. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22, versículo 51, certo? O tema do nosso estudo hoje é Josafá morre. E logo em seguida falaremos sobre Jeorão, o que ele fez aqui logo de início do seu governo. Depois falaremos dos estudos posteriores, falaremos mais sobre Jeorão. E o próximo assunto será no vídeo 46. Jeorão inicia seu reinado em Judá. Ok? Então, seguindo aqui a Bíblia cronológica, 1 Reis capítulo 22, versículo 51, diz o seguinte: E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então o texto está muito claro.
ela começa aqui o texto dizendo aqui, o escritor das crônicas, o cronista, ele coloca o seguinte: Josafá dormiu com seus pais. Essa expressão dormiu significa que ele descansou, ou seja, morreu, certo? Esse é o sentido, com seus pais. Por quê? Com Asa, que foi pai dele, ou seja, ele foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Geralmente, algumas pessoas acham que a cidade de Davi é Belém. A cidade de Davi é Jerusalém. Apesar de Davi ter nascido e se criado e vivido parte da sua vida em Belém, Jerusalém é a cidade de Davi. Por quê? Porque Davi, no seu reino, ele conquistou essa cidade que pertencia aos Jebuseus, era a antiga Jebus. Então ele conquistou essa cidade dos Jebuseus, passou-se então a ser chamada Jerusalém, e aí por Davi ter feito essa conquista, ter conquistado essa cidade para Israel, essa cidade ficou conhecida também como a cidade de Davi. Só para você ficar mais, aprender e não se esquecer mais desse detalhe. Cidade de Davi, Jerusalém, ok? Então não confunda Belém. Belém é a cidade onde Davi cresceu, ali ele foi ungido, rei, mas a cidade, coloque isso no seu coração, na sua mente. A cidade de Jerusalém é a cidade de Davi, ou a cidade de Davi é Jerusalém. Então o texto mostra que Josafá foi sepultado, como todos os reis, toda a descendência de Davi foi sepultada aonde? Na cidade de Davi, ali nos sepulcros dos reis, certo? Então o cronista fez essa narrativa. Seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E já anuncia que Jeorão, o seu filho, já lhe sucede no trono. Ou seja, senta-se no trono, coloca a coroa na cabeça e está com o cetro na mão para começar a reinar. Ok? Então aqui termina, não há muito o que explicar nesse ponto aqui. Está muito claríssimo, né? Muito claro. Vamos seguindo a ordem cronológica ao texto seguinte, que já anuncia a questão desse sucessor de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo de 1 a 4, que é o texto, esse versículo primeiro é um texto paralelo ao que nós acabamos de ler, diz assim: Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, aqui está o paralelismo. 1 Reis, capítulo 22, versículo 51. E 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então o texto está mostrando que o rei Josafá dormiu com seus pais, ou seja, foi sepultado junto com seus pais. Foi enterrado ali na cidade de Jerusalém, cidade de Davi. Logo em seguida, o versículo 2, já começa aqui a nominar os nomes dos filhos de Josafá. Então lembrando que Josafá, ele não teve só um filho, Jeorão, mas ele teve mais 6 filhos. Aliás, 7 filhos contando com Jeorão. Vamos ver aqui. E teve irmãos, então o texto está mostrando aqui, Josafá. E teve irmãos, filho de Josafá. Quais são os irmãos? Os irmãos de Jeorão. Aqui o texto anuncia. Azarias, o segundo é Jeiel e Zacarias. Azarial, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Então, você contar aqui, tem 6 filhos, 7 com o rei Jeorão, certo? Vamos ao versículo 3. Agora veja o que fez Josafá antes dele morrer. O que é que ele faz? Ele distribui a sua riqueza, foi um rei que deixou riquezas materiais, ele distribuiu a sua riqueza, ou seja, ele reparte o que ele tinha com os seus filhos, com os seus 6 filhos, aliás com os 7 filhos, porque o sétimo, o primeiro filho, o primogênito, era o rei Jeorão, por isso que ele ficou com a parte mais considerável, ou seja, ele sucedeu seu pai no trono. Então o rei, antes de morrer, o que ele faz? Ele distribui a sua riqueza para que seus filhos tivessem ali uma independência financeira. O que ele faz? O texto diz, versículo 3. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, ou seja, artigos valiosos, e de ouro, e de coisas preciosíssimas. Ou seja, esses artigos que o texto está falando aqui, que ele distribui com seus filhos, com cidades fortes em Judá.
Então o rei Josafá, antes dele morrer, ele distribui a sua riqueza, a riqueza que o rei tinha, que ele detinha, com seus filhos. Então o texto diz, e seu pai lhes deu muitos dons de prata, ou seja, artigos, né, valiosos, de ouro também, que é um metal mais precioso, e de coisas preciosíssimas, artigos, né, valiosos, com cidades fortes em Judá. Então, além dele distribuir os seus bens materiais, aqui objetos, ouro para seus filhos, artigos aqui de prata, ele distribui cidades fortes, ou seja, ele coloca seus filhos como príncipes para administrarem essas cidades de Judá. É o que o texto está dizendo. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Por quê? Porque, segundo a lei, o primogênito ficava com a parte a maior parte, e a melhor parte ficava com o filho primogênito. No caso, o rei Josafá, sabendo que iria morrer, ele coloca o seu filho Jeorão para ser o seu sucessor. Por quê? Porque ele era o filho primogênito. O filho primogênito. Então, entenda isso, ele distribui a sua riqueza com os seus filhos, né, para que cada um tivesse a sua independência financeira, com recursos, com ouro, com prata, com outros objetos preciosos daquela época, e também cada um deles recebeu cidades fortes. Para que essas cidades fortes? Eram cidades melhores, defensivamente maiores, melhores, e esses filhos seriam uma espécie, assim podemos dizer, de príncipes nessas cidades. Só que no versículo 4, nós veremos a ambição de Jeorão, este filho de Josafá. O que é que ele faz? Veremos aqui que ele foi uma pessoa altamente, extremamente gananciosa. Por quê? O que é que ele pensou? Para ele não correr o risco de seus irmãos, algum deles ali, de repente, se revoltar contra seu próprio irmão e tomar-lhe ali a coroa, na questão da conspiração, o que ele faz? Ele mata todos os seus irmãos. É isso que a Bíblia vai nos revelar no texto seguinte. Então essa pessoa, este rei Jeorão, ele assassina, ele mata todos os seus irmãos. Algo lamentável no reino de Judá, algo que não tinha acontecido ainda no reino de Judá, mas isso agora acontece. Agora tudo por quê? Porque era um homem ambicioso, casou-se com uma mulher ímpia, idólatra. Então ele largou o temor de Deus, se ele tinha algum temor a Deus, ele assassina. Por quê? Por causa da ambição, ou seja, a sua concupiscência pela posição, pelo poder, a sua ganância tornou este homem ambicioso, um homem assassino que chega a matar, né, esse crime hediondo todos os seus irmãos. Vamos ao versículo 4. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, ou seja, assim que ele assume a coroa, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos. O texto fala aqui claro, o texto é bem claro. Então ele manda executar, não deixa nenhum dos seus irmãos para competir com ele, né? Então era uma pessoa que pensava que algum de seus irmãos poderia se revoltar e ali querer a coroa para si. Então ele não queria que nenhum dos seus irmãos chegasse ali a ter esse desejo pela coroa, tirá-lo ali, conspirar contra seu próprio irmão. O que ele fez então? Ele vai e manda assassinar todos os seus irmãos. O texto diz, e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo se fortificado, ou seja, ele estava ali já ocupando a sua posição, já alguém que já estava reinando, comandando ali a nação de Judá, matou todos os seus irmãos à espada. Então, o texto fala aqui que ele matou, tanto ele pode ter matado, ele mesmo ter enfiado a espada aos seus irmãos, como também pode ter enviado alguém para matar. Isso aí não vai amenizar de forma nenhuma, mesmo que ele tenha mandado alguém assassinar seus irmãos, isso não vai tirar essa injustiça, este grande e terrível pecado que ele cometeu diante de Deus e diante de seus irmãos. Então o texto matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Esses príncipes eram alguém que também tinha influência nessas cidades fortes, alguém que tinha influência em Jerusalém, ou seja, certamente esses príncipes talvez tenham sido pessoas que se revoltaram contra essa atitude do rei Jeorão em assassinar seus irmãos, os irmãos do próprio rei. Talvez esses príncipes foram pessoas que não concordaram com esse posicionamento do rei Jeorão.
que é que ele faz também? Ele manda assassinar estes príncipes. Ele também manda assassinar estes príncipes. É o que o texto está nos mostrando aqui. Como também alguns dos príncipes de Israel. É o que o texto está nos mostrando aqui nesse texto. Certo? E aqui nós vamos terminar. Nós terminamos o nosso assunto. Versículos, são pequenos versículos, mas o que nós vemos aqui, acabamos de ler, foi esse quadro aqui melancólico, terrível de assassinato, onde uma pessoa que queria se perpetuar no trono, ele assassina os seus próprios irmãos, ou seja, ele põe até a descendência de Davi em risco. Por quê? Porque a questão, se ele morrer sem descendentes, o rei, quem iria assumir o trono? Como ficaria a linhagem de Davi, caso o próprio Jeorão fosse assassinado? E nós veremos logo à frente que ele vai pagar um alto preço por essa atitude dele ter matado seus irmãos. Nós veremos isso aí adiante. Agora, a misericórdia de Deus é grande. Por quê? Porque Deus fez aquele pacto com Davi e jamais deixaria faltar rei sobre o trono, sobre o trono de Davi em Jerusalém. A providência de Deus foi muito grande. E o que nós podemos entender aqui, para nossa edificação, trazendo para os dias de hoje, é claro que é a questão da ambição. Então nunca seja um crente ambicioso. Se você é um obreiro na casa do Senhor, você é um diácono e você almeja um dia ser um pastor, fique no seu lugar. Deixe a bênção de Deus estar sobre a sua vida. Não precisa você falar mal de ninguém, você murmurar contra ninguém. Não precisa você comprar cargo. Não precisa você fazer um pacto de amizade com o fim de alguém lhe promover um dia a determinado cargo na igreja. Sirva a Deus. É muito melhor. E Deus verá você servindo a Ele. E Ele, no tempo certo, vai te exaltar. Assim como Ele fez com Davi. Davi estava lá, pastoreando as ovelhas de seu pai. Quem diria que Davi seria rei de Israel? Mas os seus irmãos estavam lá, né? Junto com seu pai. Mas quem foi exaltado? Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. Então seja como um Davi. Esteja fazendo a obra, esteja ocupado, fazendo a obra do Senhor, que Deus vai lhe exaltar. Outro ponto que fica para a nossa meditação aqui é a questão do jugo desigual. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os ímpios, ou seja, com os incrédulos. O que aconteceu com o rei aqui, o rei Jeorão? Ele, apesar de não conhecer o texto de 2 Coríntios, porque ele não estava na graça, ele estava na época da lei, na vigência da lei, mas ele se deixou levar por esta paixão. Certamente ele deve ter gostado de Atali, senão não teria se casado. Como também podemos entender, apesar do texto não ser claro quanto a isso, que foi uma aliança ali da família, né? Então, certamente, quem sabe, o rei Josafá, querendo estreitar a amizade ali do reino do sul com o reino do norte, eu não vou dizer que foi ele o provocador deste casamento, porque o texto não diz, mas ele poderia pelo menos ter evitado e confiado mais no Senhor, ou seja, não permitindo que seu filho casasse com uma idólatra. Por quê? Porque Atalia era idólatra, filha de idólatras, assim como Acasias, filho de Acabe, não foi gente boa, gente da pior espécie, pior índole, porque eram filhos de idólatras. Então, essa foi uma falha do rei Josafá em ter permitido que o seu filho se casasse com uma mulher ímpia, idólatra. E o que aconteceu? O coração de Jeorão foi um coração mau, porque assassinou por ganância, né, por maldade, digamos assim, por ganância ao poder, não querendo que nenhum dos seus irmãos chegasse um dia a rebelar-se contra ele, a conspirar contra ele, mandou assassinar todos os seus irmãos. Infelizmente, isso está na história, a Bíblia registra esse fato. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, falando aqui sobre o Jeorão inicia seu reinado em Judá. Esse texto tem um paralelo em segundo Reis, está baseado em 2 Reis, capítulo 16, versículo 22, também com um paralelismo em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 5 a 17. Então, texto bastante longo, vamos estudar para nossa edificação espiritual. Tá bom? Então compartilhe nossos vídeos,
dissemine a palavra do Senhor, espalhe a palavra do Senhor, para que outras pessoas possam estudar essa palavra, aprender diariamente a palavra do Senhor, porque tem que ser algo paulatino o ensino, de maneira que tenho certeza que você deve estar aprendendo, assim como eu aprendo a cada dia a palavra do Senhor. Quero ser um eterno aprendiz para saber que estou ajudando a pessoas a conhecer melhor ao nosso Deus, a sua misericórdia, como também conhecer esses fatos, que alguns fatos são agradáveis, outros não são, como esse caso aqui, no caso de um assassinato, né? Este rei Jorão, pela ganância pelo poder, o fez assassinar todos os seus irmãos, sem a menor dó, sem misericórdia alguma, assassina todos os seus irmãos. Quão cruel é este rei Jorão, foi este rei Jorão. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.